Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu amo essas cartas que o Senhor Jesus manda à sua igreja. E hoje nós vamos ouvir a mensagem a partir de Apocalipse 3, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, nós não somos nada diante de Ti, não temos mérito algum em Tua presença. Ó Deus, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Jesus. E é pela graça dele que nós podemos clamar: Deus, ser propício a nós, pecadores. Deus, muitas vezes, depois de momentos tão abençoados na tua presença, nós pecamos, tropeçamos e falhamos. Então, Deus, abençoa quem vai pregar e quem ouve. O Senhor sabe, Deus, ó Pai, as lutas que cada um enfrenta. Perdoa os pecados do teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai, é por isso que o Senhor vem falar conosco sobre essa grande necessidade que temos de um reavivamento espiritual. Pai, nós não merecemos, mas o Senhor é Deus de graça. Nós não merecemos, o Senhor é Deus de misericórdia. Nós não merecemos, o Senhor é infinitamente bom. E por causa de quem Tu és, e porque Tu dás, ó Deus, a dádiva do Teu Espírito, ó Deus, ilumina a nossa mente com o Espírito Santo nesta noite. E nos enche com a presença bendita e maravilhosa do Espírito do Senhor. Com a presença de Jesus. Que ao ouvirmos a palavra, vejamos o Senhor levantando-se do livro. A palavra sendo pregada com fidelidade. Que nosso coração seja aquecido. E que sejamos despertados para buscar de Tua presença um reavivamento espiritual. Essa, ó Deus, é a nossa sincera oração, confiados única e exclusivamente nos méritos de Jesus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós encontramos o Senhor Jesus, através da pena do apóstolo João, enviando uma carta à igreja que estava na cidade de Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade muito antiga, e ela foi construída sobre uma grande montanha. E por causa disso, meus queridos irmãos e irmãs, ao redor dela havia uma grande muralha, uma muralha inviolável, uma muralha inexpugnável. Sardes era uma cidade muito antiga, 1.200 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ela era a capital do reino da Lídia. E ela nunca foi vencida em nenhuma batalha em campo aberto. Porque quando os inimigos vinham contra ela, ela se trancafiava dentro dos seus muros, que eram indestrutíveis. E ninguém podia vencê-la. Até no ano 529 a.C., quando Ciro, o grande rei da Pérsia, aquele que aparece lá em Isaías 45, cerca a cidade, e no cerco da cidade ele percebe que há uma pequena rachadura na muralha. Oh, queridos amigos e irmãos, os homens de Sardes se orgulharam tanto da sua muralha
que eles deixaram de revisá-la e se esqueceram de olhar para ela e se abriu uma brecha na muralha. E então, de noite, Ciro quebrou parte da muralha e entrou com o seu exército e conquistou a cidade. Mas depois passou aquele tempo do Império Medo-Persa. E os habitantes de Sardes voltaram a se orgulhar novamente. A muralha deles era praticamente inviolável. Somente Ciro, o grande imperador do Império Medo-Persa, o homem que derrubou o grande império da Babilônia, foi quem conseguiu entrar. E aí, então, quando Antíoco vem dar a batalha contra eles no ano de 2018, outra vez eles atuam de maneira soberba e não revisam a sua muralha. E no ano 218 a.C., 310 anos depois, queridos amigos e irmãos, Antíoco dá a volta e procura na muralha e acha um lugar onde não havia manutenção na muralha. E de noite ele com seus soldados abrem um buraco na muralha e entram e conquistam a cidade. A esta cidade, que era soberba e não soube avaliar suas próprias falhas, Jesus envia para lá a sua igreja para ser uma bênção com seu evangelho. Mas, infelizmente, queridos irmãos e irmãs, naqueles dias em que o apóstolo João está preso em Pátimos e recebe a visão do Apocalipse, o Senhor Jesus envia uma carta à igreja de Sardes para dizer a ela que ela estava morrendo. E ela, no lugar de ser sal e luz e influenciar a cidade, ela tinha sido influenciada pela cidade. E ela adotou como princípios de vida os princípios culturais da cidade e deixou de ser sal, deixou de ser luz e estava morrendo. E o Senhor, ao mandar esta carta à igreja de Sardes, diz a ela que ela necessita desesperadamente de um reavivamento espiritual. Nós também, queridos irmãos e irmãs, necessitamos de um reavivamento espiritual. A Igreja de Cristo Jesus enfrenta grande luta nesses dias. Nós enfrentamos grande luta contra o secularismo, o mundanismo que quer entrar na igreja, pessoas que se dizem cristãs, mas não querem viver como pessoas que foram transformadas. Elas dizem que são cristãs com seus lábios, mas suas vidas contradizem o evangelho no qual elas professam crer. Ah, queridos amigos e irmãos, vemos muitas vezes a igreja não sendo sal e luz da sociedade. E a sociedade entregue à própria sorte, em plena putrefação, deteriorando-se, amados amigos e irmãos. Vivemos dias difíceis em que ser cristão é complicado. Nós já começamos a ser perseguidos neste país por defendermos os valores das Santas Escrituras e da Palavra de Deus. E, humanamente falando, parece que a perseguição vai aumentar. Então, a igreja de hoje não tem do que se ensoberbecer. Ela precisa olhar para si mesma, avaliar o seu coração e se humilhar na presença do Senhor. E talvez você está comigo nesta live. Acho que você é muito bom. Você usa como vara de comparação o seu testemunho diante de outras pessoas. E você olha para os pecados horríveis, feios e tristes que outras pessoas praticam e você diz a si mesmo, eu não pratico essas coisas, eu não sou tão mau assim. Mas o grande problema é que o parâmetro de comparação não são as outras pessoas. O parâmetro de comparação é a santidade do Deus eterno. E se todos nós somos comparados à santidade do Deus eterno, amados irmãos, nós nos encontramos perdidos. Porque a palavra de Deus diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. Não existe nada que você possa fazer para ser aceito na presença de Deus. Você só pode ser aceito na presença de Deus por causa do que Jesus fez, porque ele te amou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Se você olhar sinceramente para o seu coração, você vai me responder como está a sua vida de oração, como está a sua vida de estudo bíblico, se você tem sido uma testemunha viva de Cristo Jesus, se você está com o coração fervendo de amor pelo Senhor. E se você fizer uma sincera análise de si mesmo, você vai chegar à conclusão de que você necessita desesperadamente de um reavivamento espiritual. E ao olharmos para esse texto nesta noite, o Senhor nos apresenta a necessidade do avivamento. E talvez você me pergunte, pastor, quem necessita de avivamento? Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos disse que aquele que precisa conhecer ao Senhor. Quem necessita de avivamento? Aquele que precisa conhecer ao Senhor.
Versículo de número 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa é a primeira parte do versículo 1. O Senhor Jesus escreve a carta ao anjo da igreja. Anjo vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Querido amigo e irmão, o anjo da igreja é o pastor titular daquela igreja. A igreja tem um conselho de presbíteros, sim, mas o anjo é aquele que é responsável por entregar a mensagem da palavra de Deus. Angelos significa que é mensageiro. E em todas as igrejas presbiterianas, desde aquela época, quem traz, em primeiro lugar, a responsabilidade da pregação da palavra numa igreja local é o presbítero que se afadiga na palavra e no ensino, o pastor titular da igreja. Ao anjo da igreja, diz o texto, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, diz o texto, e as 7 estrelas. Talvez você me pergunte, pastor, o que é isso? 7 Espíritos de Deus? Mas não é um Espírito só? Deus não é um só ser que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Se o Senhor me disser que tem 7 Espíritos de Deus, então junta mais o Pai, mais o Filho, já não é mais trindade, é nonidade. Mas não, meu querido amigo e irmão. 7 no hebraico é o número de Deus. É o número da perfeição. Apocalipse não é um livro que você interpreta literalmente. Ele é um livro cheio de figuras de linguagem e algumas figuras literárias da apocalíptica hebraica. E o número 7 para o judeu é o número da perfeição. Quando o Senhor Jesus diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus, está dizendo que ele tem o Espírito Santo de Deus. Que ele tem aquele Espírito que é perfeito. Que é o Espírito por meio do qual ele nos dá o reavivamento espiritual. Mas, além de usar o Espírito Santo, ele quer nos dizer que ele usa a sua palavra, porque ele diz aqui que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Pastor, o que são as 7 estrelas? Se você ler o último versículo de Apocalipse, capítulo 1, o texto vai dizer que o Senhor Jesus tem na sua mão as 7 estrelas e que ele caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros são as igrejas e as estrelas são os anjos das igrejas. Isso significa que Jesus está dizendo que ele tem na sua mão os pregadores da palavra de Deus. Jesus está mostrando que nós precisamos conhecê-lo, porque ele é quem reaviva a igreja. Ele tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele é quem dá o Espírito Santo e ele é quem usa as 7 estrelas, os anjos das igrejas, os pregadores da palavra, porque Deus traz o reavivamento à igreja por meio da obra do Espírito Santo, falando na pregação da sua palavra. Estamos dizendo que quem necessita reavivamento é aquele que necessita conhecer o seu Senhor. É aquele que precisa conhecer que só Jesus, soberanamente, tem o poder de dar o avivamento. E ele faz por meio do derramamento do seu Espírito Santo, por meio do enchimento do seu Espírito Santo e por meio da pregação da sua palavra. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Queridos amigos e irmãos, um texto bíblico que ilustra claramente esta verdade é o texto de Ezequiel, capítulo 37. O povo de Deus foi mandado para o exílio. Eles estão em grande depressão. Eles dizem, Deus se esqueceu de nós. Os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. E o Senhor coloca o profeta Ezequiel numa grande visão, num vale cheio de ossos, e o faz andar ao redor do vale, e os ossos estão secos em grande maneira. E o Senhor pergunta ao profeta Ezequiel, meu filho, filho do homem, por acaso podem reviver estes ossos? E ele diz, Senhor Deus, tu sabes. Isso significa que se Deus colocasse o coração naqueles ossos, eles poderiam ressuscitar. O profeta demonstra crer em Deus. Então o Senhor diz a Ezequiel, Ezequiel fala o seguinte a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei crescer tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, farei crescer pele sobre vós, porém vós o meu Espírito, e vivereis, e sereis um exército numeroso, grande e extremo. Ezequiel diz, profetizei como ele me ordenara. E eu ouvi um barulho de ossos que se batiam contra ossos. E de repente, então, se formaram os esqueletos.
E os órgãos se formaram dentro deles, e cresceram os tendões, e cresceram as peles. E aí então o Senhor está mostrando que o reavivamento espiritual, que a ressurreição, vem por meio da pregação da palavra. Mas não é somente através da vida do pregador que prega com fidelidade a palavra de Deus. É por meio da ação soberana do Espírito Santo. Deus manda Ezequiel clamar ao Espírito de Deus, profetizar ao Espírito, dizendo: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele diz: profetizei, como ele me ordenara. Ele clamou o Espírito, e ele diz que o Espírito entrou neles, e eles se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, grande em extremo. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da decepção se tornou o vale da alegria. O vale da destruição se tornou no vale da restauração. Quando a palavra de Deus foi pregada no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. Deus aqui estava dizendo que soberanamente ele reavivaria o seu povo, o levaria para a terra prometida e restauraria o seu relacionamento com ele. Ah, meu querido amigo e irmão, se você precisa de um reavivamento em sua vida, você precisa reconhecer que você não tem o poder de gerar o avivamento. É Jesus soberanamente quem dá o avivamento. Mas se você vê a igreja orando e se humilhando na presença do Senhor, provavelmente, talvez de maneira soberana, ele queira dar o avivamento. Ah, querido amigo e irmão, neste momento o Senhor nos chama a olhar para o nosso coração. Você precisa reconhecer que Jesus tem todo o poder para reavivar a igreja. Você precisa reconhecer que Jesus tem todo o poder para salvar os seus eleitos. Você precisa reconhecer que Jesus tem todo o poder para renovar o primeiro amor no seu coração. Você precisa reconhecer que Jesus fala com você por meio da palavra dele. E você precisa reconhecer que o Senhor pode te encher do poder e da presença do Espírito Santo e mudar totalmente a tua vida, tirando você dessa vida de frieza, desse marasmo espiritual, e incendiando, querido, uma fogueira de amor por Jesus no seu coração, fazendo de você um vaso útil nas mãos do Senhor. Você necessita de reavivamento. Você precisa reconhecer que Jesus pode dar o Espírito Santo de Deus e pode reavivar a igreja por meio da pregação da palavra. Se você reconhece isso, você vai dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, enche-nos com o teu Espírito Santo em nome de Jesus. Você vai ter fome da palavra de Deus, vai querer ouvir pregação bíblica e vai dizer: Senhor, renove em mim o primeiro amor, restaura o primeiro amor na tua igreja, salva almas, Deus, restaura o amor pela tua palavra, resgata o teu povo, ó Deus, anuncia o teu evangelho, ó Deus, nos abençoa, em nome de Jesus. Há uma grande necessidade de reavivamento. Quem necessita de reavivamento? Aquele que precisa conhecer o seu Senhor. Você necessita de reavivamento? Mas ao olharmos para o texto da palavra de Deus, nós nos perguntamos nesta noite: quem necessita de reavivamento? Em primeiro lugar, nos diz o texto da Escritura que aquele que necessita conhecer o seu Senhor. Mas quem necessita de reavivamento? Aquele que necessita conhecer a si mesmo. Quem necessita de reavivamento? Aquele que necessita conhecer a si mesmo. A igreja de Sardes achava que ela era uma boa igreja. Ela tinha uma grande fama histórica. E o Senhor Jesus revela a ela quem ela é. Ele diz assim, meus queridos amigos e irmãos, segunda metade do versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O Senhor Jesus diz que conhece as atitudes daquela igreja. Aquela igreja não está levando a sério o evangelho. Aquela igreja não está vivendo uma vida piedosa. Aquela igreja não busca a glória de Deus. Aquela é uma igreja que vive em pecado. E o Senhor Jesus diz para ela: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. E ele diz mais: você tem nome de que vive. A igreja de Sardes era uma grande igreja. Ela estava numa grande cidade. Ela tinha uma história muito bonita. Era uma igreja de aproximadamente 40 anos. Mas o Senhor Jesus diz para ela: você está vivendo do seu passado, mas no seu presente você não está dando fruto. Ele diz aqui: você tem nome de que vive. Você tem uma grande história diante das outras igrejas e diante da cidade.
mas você tem nome de que vive, mas você está morta. Meus amados amigos e irmãos, essa é uma advertência muito impactante. O Senhor Jesus disse que quem necessita de avivamento, aquele que precisa conhecer a si mesmo. A igreja de Sardes tinha uma excelente opinião de si mesma, porque todos falavam muito bem dela. Ela era uma igreja com grandes conquistas históricas em uma grande, importante e antiga cidade. E o Senhor Jesus diz a ela: você tem nome de que vive, mas você está morta, você está morrendo. Nós, amados amigos e irmãos, somos membros de uma igreja histórica, a belíssima Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Mas nós precisamos sim fazer uma revisão do nosso coração, porque nós temos uma grande história. O primeiro pastor titular da nossa igreja, reverendo Modesto Carvalhosa, pertenceu à primeira turma de pastores presbiterianos do Brasil, aluno do próprio reverendo Ashwell Green Simon. Tivemos com ele na organização da igreja como pastor auxiliar o reverendo Zacarias de Miranda. Depois de algum tempo, foi pastor da Igreja Unida o reverendo Matatias Gomes dos Santos, que voltou para São Paulo animado e foi o construtor do nosso templo, que no próximo ano completa 100 anos de inauguração. O reverendo Matatias organizou o coral e fez um trabalho maravilhoso na nossa igreja. E saiu da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo para ser o pastor da igreja da capital à época, que era o Rio de Janeiro, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde começou a construção daquele belíssimo templo da catedral. Depois do reverendo Matatias Gomes dos Santos, a nossa igreja teve como pastor o reverendo Miguel Riso Júnior, chamado de o príncipe dos pregadores da história do Brasil. Riso era um pregador arrebatador. Deus o usava poderosamente no púlpito da nossa igreja. Na época em que Riso era pastor, a Unida começou a maioria das plantações de igrejas que ela já teve. Ele teve um pastorado impactante e a igreja abençoou a cidade, impactou a cidade. Ele escrevia uma coluna semanalmente no estado de São Paulo. Ele foi um dos maiores evangelistas do Brasil e Deus usou poderosamente para, num domingo em nossa igreja, batizar e receber por pública profissão de fé 130 novos membros em um domingo só. Depois dele foi pastor da nossa igreja o reverendo José Borges dos Santos Júnior, chamado na IPB de o Velho Mestre, presidente do Supremo Concílio, grande orador. Tinha um programa diário na Rádio Bandeirantes e também na Rádio Tupi. Naquela época não havia televisão, a rádio era o grande meio de comunicação da época. E ele, no horário nobre, tinha um programa que alcançava o Brasil inteiro. E foi uma grande bênção à frente da nossa igreja. Anos depois, a nossa igreja teve como pastor o reverendo Denoel Nicodemos Zeller, cujo nome estampa a fachada do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. O seminário tem o nome deste amado pastor, ovelheiro, visitador, carinhoso, amoroso, pastor, incomparável, santo homem de Deus. Depois dele vieram muitos outros, tivemos o reverendo Carlos Aranha também. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós podemos nos alegrar com a nossa história, mas se nós ficarmos olhando só para o passado, nós corremos o risco de ser a igreja de Carvalhosa, a igreja de Matatias, a igreja de Riso, de Borges, de Denoel, e não ser a igreja de Jesus. Não nos adianta, irmãos, ter história, ter nome de que estamos vivos, se vivemos uma vida de morte na presença do Senhor. É com muito amor que eu prego essa mensagem para você. Quero convidá-lo a avaliar seu coração. Como está o seu relacionamento com Jesus? A Igreja Unida tem uma belíssima história e tem que agradecer a Deus por ela. Mas se ela quer ser uma bênção e continuar fazendo a diferença, ela não pode viver só da sua história. Ela não pode dizer, aqui nós fizemos sempre assim. Quando nós usamos essa expressão, isso significa que nós idolatramos o tradicionalismo. O nosso tradicionalismo se torna mais importante que o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus está sobre todas as coisas e ele muda todas as coisas. E ele não aceita a frase, aqui nós fizemos sempre assim. Aqui nós vamos fazer o que o Senhor quer, conforme a palavra dele, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração. Você tem nome de que vive e está morto?
Você tem uma grande história, mas não lê mais a sua Bíblia, não ora mais, não prega mais o Evangelho, não faz diferença. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão do nosso coração. Que nós reconheçamos as nossas falhas, nos arrependamos de nossos pecados e nos voltemos para Cristo Jesus. Ah, meus queridos amigos e irmãos, nós necessitamos de avivamento. O texto nos apresenta a necessidade do avivamento. Quem necessita de avivamento? Aquele que precisa conhecer o seu Senhor, aquele que precisa conhecer a si mesmo e reconhecer os seus pecados na presença de Jesus. Mas talvez você me pergunte, reverendo, quem necessita de avivamento? O texto da palavra de Deus nos diz em terceiro lugar, aquele que necessita de reforma. Quem necessita de avivamento? Aquele que necessita de reforma. Diz assim o versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O Senhor Jesus é muito direto aqui. E é impressionante que ele usa uma expressão para mexer com os brios daquela cidade. Ele diz a eles, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Algumas coisas na igreja já tinham morrido. O pecado estava atrapalhando a vida da igreja. O Senhor Jesus diz aqui, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aquela igreja estava caminhando para a morte. Mas o Senhor Jesus diz a ela, ser vigilante e consolida o que estava para morrer. Ou seja, a sua muralha está caindo. Não deixe a sua muralha ser destruída. Edifique a sua muralha. E ele diz, mas ser vigilante. Essa palavra é impactante para a cidade de Sardes, meu querido amigo e irmão, porque no ano 529 a.C., Ciro entrou com o exército persa, porque eles foram muito confiados e deixaram de vigiar. No ano 218 a.C., Antíoco entrou com o exército de sírios e todos os seus mercenários, porque aquela cidade não vigiou. O Senhor Jesus está dizendo para eles, não cometam o erro da vossa cidade, vigiem, estejam atentos, sejam vigilantes, consolidem o que estava para morrer. E aqui o Senhor Jesus, quando diz consolida o que está para morrer, ele fala de reconstruir, ele fala de reforma. E é impressionante você entender que o reavivamento espiritual é obra soberana de Jesus, mas a reforma é responsabilidade sua e é minha responsabilidade. Ah, queridos amigos e irmãos, um dos maiores reavivamentos da história da igreja foi a reforma protestante. Deus usou aqueles homens para pregar e ganhar milhões de almas para Cristo Jesus e mudar o mundo. Mas eles cumpriram a sua responsabilidade. Calvino, em Genebra, estabeleceu a pregação expositiva das Escrituras todos os domingos. Lutero foi um desbravador em Wittenberg, quando começou pregando aquelas teses na porta da igreja do castelo. E ali ele pregava todos os domingos. Lutero, por exemplo, permitiu que houvesse música com instrumentos no culto, mas a música tinha que servir a palavra. A palavra era o centro da igreja. Calvino já permitiu salmos metrificados com música, mas a palavra era o centro do culto. Já Zwingli, querido amigo e irmão, foi um reformador mais radical ainda na cidade de Zurique, porque ele eliminou qualquer espécie de cântico com instrumento, ele só permitiu o cântico congregacional da igreja, da congregação, e a exposição da palavra. Mas a grande verdade é que aqueles homens não temeram o inimigo. Eles se levantaram e fizeram as reformas necessárias. Alguns até de maneira exagerada, às vezes. Certa vez, na cidade de Neuchâtel, Guilherme Farel, o reformador que foi responsável por levar Calvino a Genebra, viu uma procissão romanista em que adoravam uma imagem e, revoltado com a idolatria, entrou no meio da procissão, tomou a imagem e jogou no meio do rio. E saiu correndo, amados irmãos, para não apanhar da multidão. É claro que nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Mas aqueles homens eram tão apaixonados por Deus e pela sua palavra, que eles não cruzaram os braços. Eles fizeram as reformas que eram necessárias. O Senhor nos chama a fazer reformas, amados irmãos. Há uma frase de um grande teólogo reformado holandês, um grande missiólogo, reverendo Ronaldo Lidório, acabou de escrever um livro sobre este homem, Gisbertus Vucius. A frase que Gisbertus Vucius diz marcou a história da nossa denominação reformada, e ela diz assim, em latim, Ecclesia reformata semper reformanda per la scripturae. Igreja reformada sempre se reformando pela Escritura.
A igreja reformada deve ser reformada sempre pela palavra de Deus. Isso significa que se o Senhor não tem achado íntegras as tuas obras na presença de Deus, você precisa emendar a sua vida. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Ontem você ouviu de manhã uma mensagem na nossa igreja na qual o Senhor disse que nos chamou à santificação. É por isso, então, que nós temos que abandonar o pecado em nossa vida e consolidar o que estava para morrer. O que precisa ser reformado na sua vida, meu querido? Você precisa começar a andar na linha no que diz respeito ao seu casamento. Você precisa ser um marido mais amoroso com a sua esposa. A irmã precisa ser uma esposa mais abençoada para com o seu marido. Você precisa criar seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, dando bom testemunho a eles. Filhos, vocês precisam amar mais seus pais e obedecê-los e andar no caminho do Senhor. Você precisa voltar a orar, meu querido amigo e irmão. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa ser honesto e íntegro no seu trabalho. O que está para morrer na sua vida? Hoje o Senhor te chama a uma verdadeira reforma. Nós somos cristãos reformados de uma igreja reformada. E cristãos reformados sempre reformam a sua vida pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus transforme a sua vida, transforme o seu coração. Porque a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que você não seja medroso, que você se levante e tenha coragem de começar a reforma, para que você se volte para a palavra, para que a sua família se volte para a palavra, para que a nossa igreja cada vez mais se volte para a palavra, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus te visite com reavivamento. Quem necessita de reavivamento? Aquele que necessita conhecer o seu Senhor, aquele que necessita conhecer a si mesmo, aquele que necessita de uma reforma em sua vida. Mas talvez você ainda me pergunte, pastor, quem necessita de reavivamento? O texto nos diz, em quarto lugar, que aquele que necessita de arrependimento. Quem necessita de reavivamento? Aquele que necessita de arrependimento. Nós vamos ler, queridos irmãos e irmãs, versículo de número 3, assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. O Senhor Jesus diz a eles que eles precisam lembrar do Evangelho. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ah, querido amigo e irmãos, o que eles receberam foi o Evangelho de Jesus que Paulo pregou em Éfeso e chegou à cidade de Sardes através do ministério de Paulo em Éfeso. O que diz esse evangelho? Que Deus é santo, eterno, infinito, imutável. Criou o mundo e o homem para a sua glória. Mas esse evangelho diz que o homem pecou e se rebelou contra Deus. E agora merece a ira de Deus e merece ir para o inferno. Então, em primeiro lugar, o Evangelho diz quem Deus é, um Deus de amor que nos criou para a sua glória. Em segundo lugar, diz que o homem pecou contra esse Deus e agora é merecedor da sua ira. Mas o Evangelho nos diz, em terceiro lugar, que esse Deus é um Deus de amor. E ele mandou seu filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Jesus recebeu a ira de Deus na cruz do Calvário. O que você merecia sofrer no inferno, Cristo sofreu na cruz. O mar da ira de Deus bateu contra ele. Ele voluntariamente se entregou para pagar os meus e os teus pecados. Não fomos amados por ninguém como Jesus nos amou. Ah, queridos, ele deu a sua vida por nós. Ele está vivo e ele ressuscitou. E aí, em quarto lugar, o Evangelho exige, então, que ao conhecer esse grande amor de Jesus, que dá sua vida na cruz para nos salvar, nós devemos nos arrepender de nossos pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se nós nos arrependemos e cremos nele como único mediador entre Deus e os homens, se cremos nele como nosso único Senhor e Salvador, se cremos nele, temos a paz com Deus, a vida eterna, somos reconciliados com Deus o Pai, temos um lugar garantido nos céus, temos comunhão com o Senhor Jesus, somos amigos dele, somos adotados como filhos de Deus. Ah, queridos, o Senhor Jesus diz para a igreja, lembra do que você ouviu, do que você recebeu, do que você ouviu. E aí ele diz mais, guarda-o e arrepende-te. Creia nesse evangelho, se entregue totalmente a Cristo Jesus e se arrependa hoje dos seus pecados.
Ah, querido amigo e irmão, quem necessita de avivamento é aquele que necessita de arrependimento, que tem que se lembrar do evangelho que ouviu, guardá-lo no coração, se arrepender e crer de fato que Cristo o amou e deu sua vida na cruz para pagar os seus pecados. Jesus diz mais uma vez, alertando-os para a tragédia histórica que aquela cidade sofreu, o seguinte: porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor lembra a invasão da cidade, que marcou a história daquela cidade, a vergonha quando Ciro a invadiu, a vergonha quando Antíoco a invadiu, e Jesus diz: lembra do evangelho que você ouviu, guarde no seu coração e se arrependa. Mas se você não se arrepender e não crer em mim, eu virei como ladrão, eu vou disciplinar você. E eu virei como ladrão de noite. Você não vai estar vigiando igual a cidade cometeu esse erro. Não cometa o erro da sua cidade. Não cometa o erro do mundanismo da sua cidade. Ela não vigiou e foi destruída, foi capturada. O Senhor Jesus disse: se você não vigiar, eu virei como ladrão e você não conhecerá a hora em que eu virei contra ti. Ah, meus queridos amigos e irmãos, muitas vezes nós ouvimos sermões que confrontam o nosso pecado e que eles soam aparentemente duros aos nossos ouvidos. Mas quando nós ouvimos mensagens deste tipo, nós deveríamos agradecer a Deus. Porque se Deus nos adverte é porque Ele nos ama. E Ele não quer nos deixar entregues à nossa própria sorte. Então, quando você ouvir uma mensagem que aparentemente dura aos seus ouvidos, não critique a mensagem. Se ela for bíblica, é mensagem de Deus para você. O Senhor está chamando você ao arrependimento, porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele não se daria o trabalho de levantar alguém para pregar essa mensagem tão dura para você. Ele deixaria você entregue à sua própria sorte e você caminharia a passos largos para o inferno. Mas porque Ele te ama, Ele prega uma mensagem firme para você e te chama ao arrependimento. Eu me lembro aqui daquele texto tão maravilhoso que o Senhor falou com Salomão no dia em que ele construiu o templo. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu enviar o gafanhoto na colheita de vocês, se eu mandar a peste entre o meu povo. Nós temos visto a peste do coronavírus, irmãos, levando até cristãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Os crentes que morreram com a Covid-19 estão bem, estão nos céus. Mas o Senhor diz que se nós nos arrependermos, Ele vai nos perdoar os pecados. E nós teremos vida abundante em sua presença. E ainda que passemos por enfermidades, estaremos firmes no relacionamento com Ele. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, querido irmão, o Senhor me mandou pregar essa mensagem para você nessa segunda-feira, porque Ele te ama e Ele promete que se você confessar os seus pecados, Ele vai te perdoar. E Ele não vai somente te perdoar, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Que nessa noite você se arrependa dos seus pecados, que você peça perdão, que você seja purificado. Que Deus te visite com um reavivamento, em nome de Jesus. Amém. Você necessita de um reavivamento? Pastor, quem necessita de um reavivamento? Quem necessita conhecer o Senhor, quem necessita conhecer a si mesmo, quem necessita de reforma, quem necessita de arrependimento. Mas, em último lugar, o texto nos diz nesta noite, quem necessita de reavivamento, quem necessita de esperança. Quem necessita de reavivamento, aquele que precisa de esperança. O texto diz assim para nós, nos versículos de número 4, 5 e 6. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. O texto da palavra nos diz que quem necessita de reavivamento,
aquele que necessita de esperança. O Senhor Jesus dá uma palavra para os membros da igreja de Sardes que tinham se mantido fiéis. Ele diz aqui, querido amigo e irmão, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ele está dizendo que algumas pessoas creram no Senhor e abandonaram a vida de pecado, e ainda que fossem falhas, viveram com fidelidade e buscaram viver uma vida que glorifica o Senhor. E o Senhor disse que essas pessoas podem ter esperança nele, porque ele diz o seguinte: elas andarão de branco comigo. Andar de branco, amado amigo e irmão, significa que no céu você já não vai ter mais pecado. O Senhor vai arrancar da sua vida essa natureza maldita que quer fazer com que você se rebele contra o Senhor. No céu você não terá pecado. Você vai ser um pecador glorificado. Você terá um corpo glorificado com o Senhor Jesus. E ele diz que você vai andar com ele na eternidade. Louvado seja Deus, o Senhor enche de esperança aqueles que são fiéis. E assim ele dá 3 promessas dentro deste último ponto, mostrando que aquele que necessita de reavivamento é aquele que necessita de esperança. Você pode ter esperança. Quais são as 3 promessas que ele faz? Ele diz que se você crê em Jesus e anda em fidelidade com ele, você é um vencedor. E você vai vestir vestiduras brancas. Se você ler Apocalipse capítulo 1 lá, revela como é o corpo de Jesus. O seu rosto brilha como o sol na sua força. A sua voz é voz de muitas águas. Ele tem um grande cinto, o seu cabelo branco como a alva lã, e ele resplandece a glória de Deus. Você será como ele é. Não haverá pecado em você, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor promete para você que você vai andar na presença dele com vestiduras brancas. Você será alguém que viverá sem pecado, em glória, na presença dele. Mas a segunda promessa que ele faz é a seguinte: de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Essa promessa é uma bênção, irmãos. Há algumas igrejas que ensinam uma doutrina contrária às escrituras que dizem o seguinte: na hora em que você crê, o seu nome foi escrito no livro da vida. Mas depois, quando você pecou, Deus apagou o nome. Aí você se arrependeu, aceitou Jesus de novo, Deus escreveu de novo. Mas aí você tropeçou, Deus foi lá e apagou o nome. E aí você se arrependeu mais uma vez, Deus perdoou, escreveu de novo no mesmo lugar. Mas aí você pecou, Deus foi lá e apagou o nome. Meu irmão, isso é um absurdo, porque a salvação não depende de você. E se fosse assim, o livro da vida já estava tão rasgado de tanto Deus apagar esse livro. O texto está dizendo aqui, amado irmão, que se você crê de fato em Jesus e o tem como seu Senhor e Salvador, ele diz aqui: de modo nenhum, de espécie alguma, eu apagarei o seu livro do nome da vida. O que Jesus está dizendo é que a vida eterna é imperdível. Mesmo que você tropece, você precisa então confessar o seu pecado, se arrepender, e se você é de fato de Cristo Jesus, ninguém arrebata você das mãos do Senhor. Você não pode perder algo que você não conquistou. A vida eterna é imperdível, ninguém apaga o seu nome do livro da vida. Então crê em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, e você certamente saberá que já tem um lugar garantido nos céus. Mas a terceira promessa que o Senhor faz dentro desse último ponto, além de nos prometer uma vida sem pecado e cheia de alegria na eternidade, de que o nosso nome vai estar no livro da vida, ou seja, ninguém tira de nós a vida eterna que Jesus conquistou. Ele promete aqui também o seguinte: pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor Jesus diz lá no final de Marcos 8, que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai que está nos céus. Se você continua firme na sua profissão de fé, continua crente, continua dizendo para o mundo inteiro que você é de Jesus. Ah, meu querido amigo e irmão, se você não se envergonha do Senhor, a promessa para você é que o Senhor vai confessar o seu nome diante do Pai que está no céu. Já pensou? Esse aqui é o José, ele é meu pai, Jesus. Eu morri por ele era um pecador miserável, mas eu paguei a dívida dele. Eu confesso porque ele me confessou na terra.
Essa aqui é a Francisca. Ela é minha. Eu paguei a dívida dela. Ela creu em mim, se arrependeu dos seus pecados e viveu em comunhão comigo. E eu a confesso, Pai. Ela é minha. Eu paguei por ela. Ninguém a arrebata das minhas mãos. Ela é tua por causa disso, ó grande Deus. Esse aqui é o João. Ele foi pecador na terra, merecia o inferno, mas eu paguei o pecado dele na cruz e ele creu em mim. E andou comigo em fidelidade. E ele não negou o meu nome. E, portanto, aqui nos céus eu digo que ele é meu. E das minhas mãos ninguém pode arrebatá-lo. Jesus termina a sua mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, escancare os seus ouvidos e ouça o que Deus está falando com você. É como se Jesus tomasse o megafone e dissesse assim: alô, alô, preste atenção, ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Eu estou falando com você, fique atento! Ouça o que Jesus está dizendo para você. O que ele nos disse? Que nós necessitamos de reavivamento. Quem necessita de reavivamento? Aquele que necessita conhecer o Senhor, aquele que necessita conhecer a si mesmo, aquele que precisa de reforma, aquele que precisa de arrependimento, aquele que precisa de esperança. Hoje o Senhor te desafia a se arrepender dos seus pecados, a se voltar para Ele e clamar um reavivamento espiritual sobre a tua vida. Vamos orar por um reavivamento espiritual? Vamos orar para que o Senhor dê um reavivamento espiritual a você? Vamos orar por um reavivamento espiritual à sua família? Vamos orar por um reavivamento espiritual na nossa igreja, nas nossas congregações. Vamos orar por um reavivamento espiritual na nossa denominação, na Igreja Evangélica Brasileira. Um reavivamento que nos traga de volta para o Senhor, de volta para a palavra, de volta para a oração, de volta para a obra missionária. Que faça de nós uma igreja relevante para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus te visite com o reavivamento. Em nome de Jesus. Amém.